Chegamos! Boa tarde, gente! Muito boa tarde, linda tarde de segunda-feira pra você. Bem-vindos a mais um Entre Família. Boa tarde pra você. Tem muito barulho aí do seu lado? Ou dentro de você? Como é que estão as coisas acontecendo aí perto de você? A gente tá aqui, ó, vai junto. Verdade, hein? Muita gente aproveita esse momento pra sair dessa barulheira toda, ir pro campo, ir pra um retiro, né? Um acampamento, enfim. Mas tem gente que não consegue, tem que trabalhar, ou enfim, são outras atividades que envolve e acaba ouvindo alguns barulhos aí, mas ó, aumenta o volume da TV, fica junto com a gente, porque o assunto de hoje é bom demais. A gente pula o carnaval vem, a gente pula ele e segue a vida. Meus amores, hoje nós vamos falar sobre relacionamento, naqueles casos em que acontece um fenômeno chamado gaslight, ou seja, é aquela experiência de você ter alguém que te faz sentir-se, por exemplo, inadequado o tempo todo, louco o tempo todo, que nada do que você diz tem validação. Então, alguma coisa que começa a tocar profundamente a sua percepção de si mesmo. É disso que se trata o programa de hoje. Verdade, traumas que podem ser levados aí do relacionamento para uma vida toda, se não identificados e tratados com seriedade, né? Uma violência, né? É, sim, uma quebra assim, absurda com o simbólico que define um ser humano, né? É você entregar pro outro uma culpa sua. Ele tá sempre ali, sempre inadequado, e ali as perguntas que precisam ser feitas. Como identificar alguém que é mais vulnerável a isso, ou algumas pessoas que estão ali se relacionando em todos os ambientes nesse nível de opressão que vai desidratando a vida. Desidratando a vida ao ponto de você passar a desacreditar de você mesmo. Será que eu sou louca mesmo? Será que eu não entendi? Será que eu não sou capaz? Não. Será que... Violência isso aqui, tá? Isso aqui é uma violência. Não, violência só pra que produz sorriso. Quem riu foi você. Especialista de hoje, Alexandre Cavalieri, ele que é psicólogo, está com a gente aqui para ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema, tirar dúvidas, identificar, e assim a gente vai seguindo, hein? O que mais que tem hoje? Nós vamos saber a história da Adriana Guzzi. Ela vai contar como foi a experiência do gaslight na vida dela, mas especialmente no ambiente de trabalho. Como aconteceu, foi algo assim bem difícil de ela superar. Impactante demais. Tem aquele momento na prática para a gente trazer aí algumas frases para a gente identificando também a sua interação e muito mais por aqui no Entre Família, que tá só começando, hein, pastor Aleixo? Tá só começando, tá? É rapidinho e a gente já tá de volta. É isso, já começou o seu Entre Família por aqui na sua tarde, coisa boa em estar juntinho com você, sempre a partir das 2h30, de segunda a sexta-feira, a gente tem esse encontro marcado aqui na TV Novo Tempo, encontro para a gente tirar dúvidas sobre vários assuntos, conhecer outros temas que estão aí muito em alta também, não apenas nos consultórios, mas na nossa vida, no dia a dia e por aí vai, né? Assunto de hoje a gente está conversando, gaslighting, como combater formas sutis de violência psicológica. Vamos falar sobre esse assunto e o que eu quero saber de você. Compartilha com a gente aí o seguinte, ó, você já sofreu algum tipo de violência psicológica? Já percebeu? Aí, seja dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, enfim, compartilha com a gente, manda aqui no nosso WhatsApp, que já aparece aí na sua tela, que é o 1298244, ou melhor, não, isso é o é o 83150249, já mandando para a Escola Bíblica, calma aí, daqui a pouco você pede sua revista, viu? Agora é o 12983150249, deixa aí a sua interação com a gente. Muito bem, vamos pensar um pouquinho sobre números relacionados a essa violência psicológica sofrida por tantas pessoas. Temos dados. Essa violência no Brasil, por exemplo, é considerada crime, a Lei 14.188 de 2021. O crime de violência psicológica contra a mulher foi incluído no artigo 147b do Código Penal. Olha a seriedade disso. Definindo como causar dano emocional, prejudicar o pleno desenvolvimento ou degradar a saúde psicológica. O artigo integra o constrangimento, a humilhação ou degradar com essa manipulação a condição do outro, o isolamento, a chantagem, a ridicularização e outras formas de violência também são incluídas na lei. Quando isso ocorre, é necessário registrar a ocorrência e pedir proteção do Estado.
Essa proteção pode ser dada por meio de medidas protetivas que, em geral, costumam ser relativamente rápidas. Podem, por exemplo, obrigar o agressor a não chegar perto ou entrar em contato com a vítima. São formas de evitar que a violência continue ocorrendo. Diz-se ser, de alguma forma, difícil lidar com esses casos, porque como medir, como mensurar a gravidade dessa violência? Mas, se está na lei, há que se considerar recursos para identificar isto. Pesquisas internacionais, os dados que eu disse anteriormente, são do Brasil. Mas há pesquisas internacionais que sugerem que o fenômeno é extremamente prevalente em contextos de violência íntima. Em alguns estudos, mais de 85% dos sobreviventes da violência por parceiros relataram experiências associadas a essa violência. Em outros levantamentos, até 74% das mulheres que sofreram violência íntima nos Estados Unidos relataram ter sofrido por seus parceiros, destacando mesmo desse padrão em relacionamentos abusivos, ou seja, mantém o mesmo padrão, tanto no Brasil, como identificado, como em estudos identificados a partir do contexto de outras mulheres que principalmente sofrem esse tipo de violência. Existe algo que deve chamar a nossa atenção, seriamente, quando a gente fala de número de violência, e principalmente numa violência que eu vou chamar de sofisticada como essa. Violência, ela é uma característica de um ser humano caído. Então, seres humanos com uma natureza pecaminosa e caída serão violentos. Se você for ler a Bíblia, você vai perceber que existe o pecado e a queda em Gênesis 3 e o relato de Gênesis 4 é um relato de violência. Ou seja, se não houver uma intervenção sobrenatural, a violência não desaparece, ela se sofistica. Ou seja, ela vai aparecer em novas formas e muitas vezes mais profundas, com efeitos mais duradouros, mas com maior dificuldade de identificação. Há uma questão muito interessante quando a gente fala de um fenômeno como esse, como o gaslighting, porque ele vai, para muita gente, não ser carregado de moralidade. Então, há uma leitura moral que fazemos do mundo pensando que um tapa, uma agressão onde há uma visível violência assim, ela tem um aspecto moral muito mais identificável. Está ali, está doendo, tem um roxo e a sociedade vai enfrentar de uma forma. Uma outra violência com maior nível de sofisticação, ela está escapada, ela escapou de um crivo moral, o que nos diz algo importante. Os crivos exclusivamente morais são falhos. Quando a gente determina essa moralidade, eles são falhos. É como você se entupir de drogas de farmácia ou se entupir de drogas de um traficante. Vai se entupir com drogas ou as drogas que recebemos eletronicamente. Elas vão destruir uma família também, mas ela escapa do crivo moral. Aqui isso é importante para a gente pensar também que não existe uma vida plena sem violência ou uma vida plena saudável em uma sociedade totalmente doente. Não há você dizer assim, olha, eu vou viver de uma forma não violenta dentro de uma sociedade que é estruturalmente violenta. Não tem como acontecer. Aliás, só tem uma forma disso acontecer. Você tem uma vida plena em uma sociedade desequilibrada e danificada, se esse fenômeno for sobrenatural. Porque naturalmente isso não é possível. Definitivamente não é possível. E isso é um alerta para mim e para você também. Se a violência em mim não for curada no sentido de eu ser transformado, eu vou transformar a violência em outra coisa. Eu vou repetir. Se o violento não for transformado, ele transforma a violência em uma forma mais aceitável. Uau! E quantos lares, estão sendo desfeitos por conta de algumas crises silenciosas, às vezes violências que não são trazidas à tona, denunciadas ou mesmo resolvidas. Você lembra lá em Mateus capítulo 7, onde traz a parábola ali daquelas duas casas, Uma foi construída sobre a rocha, a outra foi construída sobre a areia. E dessa casa que foi construída sobre a areia, diz que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aí eu pergunto, onde está sendo construída a base do seu lar, do seu relacionamento? Sobre a rocha ou sobre a areia? Abinal, tem sido sobre a areia porque tudo está desabando, mas calma que tem solução. Nós temos um Deus que ele é especialista em trazer o melhor, a felicidade para a gente, o bem-estar.
e resolver também conflitos aí dentro do seu lar. Deus, ele quer sempre o melhor para cada um de seus filhos. Pensando nisso, a Rede Novo Tempo preparou mais um material para ajudar as famílias a buscar essa base sólida. Lar Docilar é o tema desse material que a gente está lançando ao longo desse mês de fevereiro e trazendo para você entrar em contato com a gente, solicitar a sua de forma gratuita. Você não paga para receber o material em casa, não paga pelo frete, não paga pela revista, tudo já está pago, tudo certinho. É só você entrar em contato com a gente, pedir a sua revista Lar Docilar e buscar trazer mais solução aí para as crises que você enfrenta dentro da sua casa. Problemas todos nós enfrentamos, mas como nós vamos lidar com esses problemas, com as crises, se nós não tivermos uma base sólida em Cristo Jesus? Pois é. Então, entre em contato com a gente agora, o telefone já aparece na sua tela, 0 operadora 12 21 27 31 21 e conversa com a nossa equipe da Escola Bíblica pedindo a sua revista Lar Docilar para chegar gratuitamente na sua casa, tá bom? 129, ou melhor, 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça agora. Estamos esperando você. Aproveita, liga agora. Tem muita gente de folga nesses dias, não é verdade? Então é possível que você esteja nos ouvindo agora dizendo, bom saber, tem ferramentas para melhorar a minha qualidade de vida na família. Bem-vindo! Como vai? Tudo bom? Bom recebê-lo aqui no Entre Família. Diante do tema proposto para hoje, qual é a sua primeira fala, o que se pensa de pronto a respeito de um tema que está, como dizia o pastor Aleixo agora, ele tem uma certa sutileza que num dado momento tornou-se, ou se não, a partir dessas discussões que se tornaram mais formatadas, né, que chega a virar uma lei, mas eu estava ali lembrando de que nossos pais, nossos avós, eles chegavam a dizer assim, cala a boca, você não sabe nada, engula o choro, não te perguntei nada. E era admitido como educação. Então, está entranhado no nosso jeito de ser sociedade também um silenciamento do outro, né? Então, o que dizer sobre isso como identificação agora sendo uma violência? Na verdade, é uma violência de muitos anos, não é de agora, né? Por volta da década de 30, o nosso país ele vem enfrentando um comportamento familiar bem complexo. Em 1938, nós tivemos o Patrick, que fez um teatro, né, desenvolveu um teatro, falando sobre esse tema que nós estamos abordando hoje. E ele percebeu quanto que as pessoas, né, já estavam tendo uma relação diferente com a família, usando essas palavras. Né? Será que você não sabe o que está ocorrendo? Será que você não está fazendo algo errado? Será que... Olha só, presta atenção, você tem uma dificuldade de aprender. Talvez palavras até um pouco mais fortes, a gente não vai usar palavras tão... horripilantes aqui, mas a gente vai usar um termo onde que as pessoas possam entender o quanto que a família se destruía dentro da própria casa. A partir de então, o que se percebe hoje, né, quanto a esta condição? Os números revelam muito do que é o dia a dia, mas é um recorte. Na sua experiência de consultório, chegam casos assim, é frequente, é comum? Sim. Hoje eu posso colocar para vocês aí que uma boa parte de estudos, né, e alguns pacientes também que vêm com essa problemática, né, vêm com traumas reais, não só as mulheres, mas também os homens passam por esse processo. Muitas vezes a gente coloca hoje está muito em alta falar sobre a mulher, mas tem muitas mulheres também que usam o gaslighting para fazer com seu marido, com os seus filhos, né? Uma proteção exagerada de uma forma negativa, onde ela retrata e destrói aquilo que deveria ser um lar, né? Deveria ser um lugar de educação, a educação família, né? A educação para que todos pudessem ali ficar um próximo dos outros. Isso acontece em vários momentos, né? Há pouco nós tivemos um caso bem complexo, onde o pai ele fazia isso com as filhas e não fazia com os filhos. Então ele criava uma situação para que as meninas ficassem
debilitadas, as meninas ficassem fracas diante de todo o processo, para que não tivesse aquela reação. Talvez colocando uma fraqueza nelas para que elas ficassem mais perto do pai. Darleide, Sim. A partir dessa fala do Alexandre, eu tenho uma pergunta. Nesse caso, por exemplo, o pai, ele cria um processo junto com as filhas. Porque se a gente falar do fenômeno, ele tem que ter um padrão, né? Tem que ter uma repetição. Porque eu acho que em um momento ou outro, nós como seres humanos, vamos fazer alguma coisa, mas há um perfil de quem faz isso repetidamente. E essa é a minha pergunta. Existe um perfil de quem faz isso repetidamente? E existe um perfil daquelas pessoas que são especialmente vítimas, que são mais suscetíveis, mais vulneráveis a esse fenômeno do gaslighting? Tem as duas, na verdade, né? É muito generalizado a gente colocar só um processo. Nós temos que entender como que funciona. E o funcionar desse aspecto, ele traz vários mecanismos de defesa dessa pessoa diante da família. E é uma defesa dele, né? E, infelizmente, as crianças, muitas vezes a esposa, ela está voltada a receber o gaslight, né? Então, assim, você não está criando direito aos nossos filhos. Você não está realmente buscando uma educação plena para os nossos filhos. Olha o que vai se tornar nossos filhos. Também existe aquele processo, pastor, que você tinha colocado, de tirar a mulher como um princípio base, né? Porque a mulher é a base da educação familiar. A mulher é muito importante, né? Se a gente colocar lá no comecinho do século, quem era a base familiar? O homem ia para trabalhar e quem ficava dentro da casa? Hoje nós estamos no século XXI, já mudou muita coisa. Então, não é mais aquela mesma relação que nós tínhamos no século XX, né? Talvez um pouquinho ali do final do século XIX. Mas existe um processo, existe uma doença, né? Que eu posso colocar para vocês, uma doença repetida dentro da família que causa o gaslighting. Que doença? Olha, o gaslighting não é uma doença. Sim. Tá? Eles são mecanismos. Sim, mas por que você falou em termos de ser uma doença na família? De que doença familiar você está falando? Algumas doenças, alguns transtornos psicológicos, tá? Que transtornos são esses, né? Talvez o narcisismo, né? O narcisismo, ele já entra nesse processo. E o narcisismo, ele cria uma situação onde só quem vai utilizar o gaslighting, né? Quem vai estar fazendo com os filhos, ele se sinta o mais forte ali familiar. Então isso cresce, isso desenvolve e vai criando novos, porque aquelas crianças, elas vão ser o quê? O espelho dos pais. Uhum. Entendeu? Muitas vezes até mesmo a mãe vai ficar mais arredia com os filhos por causa da forma que o pai trata ela. As crianças são um espelho, né? As crianças são os nossos espelhos. Verdade. Eu aproveito já para trazer uma interação para a gente. O pessoal já está mandando, viu? Obrigado você de casa mandando aí sua interação. A Solange Garcia, ela que é de Curitiba, no Paraná. Não, é isso mesmo, Curitiba, Paraná. Ela diz o seguinte, ó. Eu tive uma colega de trabalho que me excluía do grupo. Não me chamava para nada e me tratava com indiferença. Mas quando eu comentava ou demonstrava que estava me sentindo mal, ela dizia, imagina, você que se isola. Com o tempo, eu comecei a acreditar que o problema era eu. Isso pode ser considerado gaslighting, Alexandre? Sim. Sim, ela pode ser considerado gaslighting, sim. E até outra questão que eu trago aqui também, dentro do relacionamento em casa, ou num caso como esse que foi trazido ali por essa telespectadora, ele sempre é intencional ou não? Às vezes é praticado de forma que não se percebe e simplesmente vai praticando gaslighting. Existe isso? Algo inconsciente ou geralmente ele tem essa consciência quando pratica o gaslighting? Então, eu já observei em alguns estudos e em alguns pacientes também que algumas pessoas fazem isso sem perceber. Quando ela já está no momento... E aí que é importante, né? Acho que é importante a gente falar aí para todas as pessoas que estão assistindo a gente agora,
que você pode estar fazendo isso com a sua família e achar que é uma coisa comum e você não está fazendo corretamente. Você está machucando, você está fazendo com que sua família fique longe de você. Você achando que está querendo trazer a família, que está querendo colocar, olha, você precisa estar próximo de mim, eu sou a única pessoa que pode te ajudar. Não. Levando em conta que, principalmente, o que nós estamos falando primeiro, a gente precisa estabelecer que relacionamentos não são fáceis. Não. Relacionamentos pedem uma ciência de conhecer o outro, de saber a linguagem do outro, de eu saber me relacionar com as características peculiares de cada um. E que vai haver atropelos, desencontros, desentendimentos, vai haver, de alguma forma, algo que a gente precise, em algum momento, pensar que devamos nos corrigir e corrigir a rota. O que nós estamos propondo aqui, o que é o debate em si, é que há uma violência envolvida, onde você anula a capacidade do outro pensar, do outro sentir. Quer dizer, nesse caso que nós ouvimos agora, nesse relato, é de alguém que descreve para outra que ela está sentindo-se mal porque ela percebe repetidas vezes que ela é ignorada, que ela é deixada de canto. E o outro diz, não, nada a ver, isso é um problema seu, é você quem é assim. Ou seja, não considera repensar, não considera validar. É mesmo? Eu não tinha percebido. Puxa, será que isso tem acontecido? Vou prestar mais atenção. Você me desculpa? Foi sem intenção. Dizer de alguma coisa, de como você percebe que o outro pode ter razão, mas quando você silencia o outro, é como dizendo, cala a boca, você é um idiota, você não sabe o que você está falando. Então você diminui o outro no significado da sua própria existência, ele é um nada, ele é um lixo. Então isso provoca em você um sentimento repetido de invalidação plena. É disso que se trata, uma violência severa, repetidas vezes, que leva você a pensar que não tem realmente lugar para existir. Então, isso acontece na sua casa, acontece com você, acontece nas suas relações familiares ou até mesmo fora do trabalho, no trabalho, não é, Aleixo? Exatamente. Quando a gente fala de relação de trabalho, Darleide, a gente está falando de um ambiente onde a gente passa uma quantidade significativa de tempo. Então, veja, não tem nenhuma atividade da vida adulta que ocupe mais tempo do que de trabalho. Alguém pode falar assim, mas eu passo mais tempo na minha casa do que no trabalho. Repense, faça a conta de novo que uma boa parte do tempo que nós passamos em casa é se preparando para o trabalho. E isso é muita coisa, muita grande. A gente fala assim, eu vou dormir cedo hoje porque amanhã eu tenho que trabalhar. Ou seja, o trabalho já está determinando a hora que eu vou dormir. Isso é muita coisa. Então, é uma relação de opressão no ambiente de trabalho, é uma relação de opressão no centro da vida, muito significativamente. No próximo bloco, nós vamos conversar com uma pessoa que enfrentou uma situação assim, de uma pressão, de uma violência psicológica dentro do ambiente de trabalho. E quando a gente fala dependendo da posição da pessoa que está fazendo isso, se coloca numa dimensão gigantesca, porque tem muitos dobramentos, enfim. É uma razão para você não perder o que a gente tem por aí no próximo bloco, porque a discussão continua e trazendo já soluções e reflexões junto com você. A gente já volta. E aí, você que está nos acompanhando, e a gente está nessa discussão boa, essa conversa boa sobre problemas da vida, como é aqui do Entre Família? Você já sofreu algum tipo de violência psicológica? Eu tenho certeza que sim. Você já identificou e percebeu, falou, alguém está querendo me manipular. E quando essa violência é num ambiente que você vê e as escolhas não são tão simples? Compartilha com a gente a sua experiência. E a gente vai continuar a conversa aqui, chamando o Darleide, o doutor que está aqui com a gente, para voltar para cá, sentar aqui e a gente vai continuar essa conversa com o personagem, né, Abinão? Verdade, hein? E a gente conversa agora mais uma história real que traz para a gente uma reflexão e a gente pensar na nossa vida, será que eu já passei por isso? Será que tal situação que eu vivenciei, né, pode ter ligação com gaslighting ou não? A Adriana Guzzi, ela está com a gente hoje aqui, moradora de São Paulo. E aí, Adriana, boa tarde. Cadê você, menina? Cadê a Adriana? Vamos ver se já chegou por aqui. Aê, tudo bem, Adri? Tudo bem, boa tarde. Legal, bom falar contigo, viu? Agora, Adriana, conta pra gente um pouquinho da sua história, que estava acompanhando aqui, e soube que você, e um trabalho que você estava, sofreu, né, algumas consequências bem sérias em relação ao gaslighting.
como que você identificou e até mesmo qual foi o momento ali que você, opa, não é assim. Conta pra gente aí. E as consequências também, né? Então, como eu havia falado da última vez, eu só lembro até uma certa parte, né? Mas eu vou tentar falar o que eu entendi e o que eu ainda me lembro, né? Eu estava trabalhando e há algum tempo já começou não sei se a palavra certa é bullying ou é assédio moral, não sei como dizer, mas que não estava legal para mim, né? E eu fui percebendo algumas coisas. E foi quando eu chamei essa minha patroa para conversar, né? Porque já estava começando a me afetar e isso estava me deixando muito constrangida perto das pessoas, porque geralmente ela fazia alguns comentários justamente perto de outras pessoas e eu não achei legal aquilo, porque aquilo já estava me afetando, já estava me deixando muito magoada e eu já não estava mais tendo meus desenvolvimentos assim, trabalhando legal, eu já trabalhava triste, sabe? Tava uma situação muito chata. Então foi quando eu chamei ela para conversar e aquilo ali não deu muito certo, né? Porque no meio dessa conversa foi quando aconteceu o acidente, né? Então, você se sentiu, né, de certa forma, agredida verbalmente diante de outras pessoas. E até aproveito para trazer aqui para o Alexandre, que infelizmente é algo que acontece em algumas empresas, alguns lugares, até mesmo dentro da família, de chamar a atenção de outra pessoa na frente de todo mundo ali, fazendo com que a imagem dessa pessoa seja rebaixada. Isso já é um sinal de gaslighting também, Alexandre? Nesse princípio, eu caracterizo mais como assédio moral. Porque o gaslighting ele vai estar desenvolvido de uma forma de diminuição da pessoa. E apresentar na frente de outras pessoas, na forma que ela colocou como trabalhador, ela é uma pessoa que trabalhava para essa outra pessoa, é um assédio moral, né? O gaslighting ele está mais focado em alguns momentos, talvez, que ela diminuísse o trabalhador. Que foi o caso também, né, Adriana? Que em outros momentos, entre você e essa sua chefe também havia essa questão de diminuição, né? Ela te diminuindo, que foi onde você chegou no particular para conversar com ela. E nessa conversa você estava tão alterada emocionalmente, né? Tão desgastada emocionalmente, que você acabou sofrendo um mal naquele momento e desmaiou, foi isso? Conta pra gente como que foi esse momento de forte pressão que você viveu. Foi isso sim. Eu já estava muito chateada e foi quando eu chamei ela para conversar, mas não houve nem conversa da minha parte, houve mais da parte dela. Aí eu acho que foi quando eu fiquei chateada, porque eu tinha chamado ela para conversar, só que eu não estava conseguindo pôr para fora o que eu queria falar, o que estava me chateando, né? E aí foi quando eu simplesmente desmaiei, acho que eu não aguentei a pressão, eu já estava sofrendo há algum tempo já, e esse é o mal, né, das pessoas, né? Eu, pelo menos, eu engoli muita coisa para não machucar outras pessoas, mas eu não sabia que eu estava me machucando, né? E foi quando eu pedi para ela para conversar comigo. Me desculpa. Que nada, fica tranquila, viu? E É um momento não foi de emoção. legal, porque ali naquele momento eu quis expor o que eu devia já ter feito isso há muito tempo, que talvez eu não teria acontecido uma coisa tão grave comigo, mas isso aí a gente não sabe, é só Deus, né? E foi quando aconteceu esse acidente comigo, que eu tive aneurisma cerebral, né? Eu simplesmente fui tentar conversar com ela
mas ela não deixava, e foi quando eu falei assim, por favor, deixa eu falar que quem marcou a reunião fui eu. Mas eu acho que eu não terminei nem essa frase. No que eu fui tentar falar, eu já desmaiei. Adriana, Puxa. você nesse período, você chegou a pensar de que ela talvez tivesse razão, de que você talvez não estivesse entendendo o que estava acontecendo e que por isso você em algum aspecto seria culpada? Você se sentia assim, culpada, talvez dando a ela alguma razão? Porque não é possível, né, que se o que estava acontecendo era uma violência psicológica, pode chegar nesse nível de você sentir-se culpada. Era o seu caso? Não, não era o meu caso, porque eu não deveria me sentir culpada, porque eu não estava fazendo nada de errado. O que acontecia é que ela me julgava por aspecto, como que eu posso, aspecto físico. E isso aí eu acho que não cabe a outra pessoa falar para você, porque você tem espelho em casa e você se vê todos os dias, e eu acho que você já está magoada porque talvez seja uma coisa que você não queria. Mas isso não cabe a outra pessoa vir falar para você, né? Ela tentava entrar na sua mente para fazer com que você se sentisse culpada por algo que, como você comentou, não tinha culpa, enfim. Agora, mas Binal, isso foi Agora, entrando... o que fica claro, e é muito interessante que essa seja a história da Adriana, até para a gente fazer essa distinção. De pronto, identificar que esse não é um caso de violência psicológica no sentido do gaslighting, como nós estávamos aqui e como é a proposta do programa. Mas faz essa diferença entre o que é uma coisa e o que é outra. De pronto, o doutor Cavalieri, ele diz para a gente que isso se enquadra como assédio moral. Assédio moral. E ela acaba de confirmar isso. Sim. Mais uma vez. É importante a gente relatar sobre esse processo, porque se ela sentisse isso e ela ficasse diminuída sobre todas as palavras que ela tivesse colocado, aí sim nós colocaríamos como gaslighting. Mas no momento ali foi assédio. E o assédio, ele é tão complexo e tão problemático e tão doloroso para o trabalhador, quanto até mesmo o gaslighting. Mas aí aqui ainda tem uma questão do assédio moral, é que o assédio moral ele tem uma parte de uma posição, geralmente, de uma hierarquia social pré-estabelecida. Sim. Então você tem alguém que tem uma posição de mando e que tem controle financeiro, inclusive, sobre o outro, tornando uma decisão bem difícil. Né? Não que o gaslighting, numa relação de homem e mulher dentro de casa, não tenha também, porque às vezes aquela mulher está sendo manipulada. Mas parece-me que no gaslighting a questão da superioridade é construída psicologicamente. Então tem uma pessoa que ele se apropria de um processo de manipulação e constrói a sua superioridade desumanizando o outro. Ali ele se apropria, né, de um processo de trabalho já pré-estabelecido em estruturas e agora ele cria um assédio moral. E é importante dizer que ambas as coisas são crimes. Exatamente. As duas. As duas são crimes. Verdade. Agora, Andréa, passando por tudo que você... Adriana, perdão. Passando por tudo que você já passou, alguns sinais que você foi vendo ali ao longo de todo esse processo que hoje você observa, ninguém deveria passar por isso. Quais são alguns pontos ali que você destaca, talvez alguém que esteja vivendo o que você viveu e você diz, olha, abre o olho, fique atento, fique atenta a esses sinais que você está vivenciando, algo que você viveu? Sim, eu me sentia muito diminuída, sim, porque era uma coisa que, em vez de eu trabalhar bem, eu já não trabalhava mais bem, eu me sentia menor do que as outras pessoas, ela sempre me colocava como se eu fosse menos do que as outras, eu não tinha muita importância e era tipo assim, eu acho que quando as pessoas são afetadas dessa maneira, que seja por um patrão ou um colega, e que isso não seja legal para ela, abre o olho e já fala de primeira, porque não deixa isso te magoar, porque isso vai chegando a um ponto que nem mesmo você sabe, e aí vai te afetar tão grandemente como me afetou. E talvez possa não ter o resultado que eu tive, porque graças a Deus eu estou bem hoje
mas na época eu não fiquei tão bem assim. Verdade, graças a Deus, né? Deus vai curando as feridas emocionais que a gente vai vivendo ao longo da vida. Ele vai ajudando a gente a ressignificar algumas situações. Oi? É bem difícil, viu? Eu acho que as pessoas, por passar por isso, eu também acho que as pessoas devem procurar ajuda, procurar um psicólogo, né? Para tentar melhorar a situação dela, porque já faz algum tempo, mas mesmo assim, de vez em quando ainda vem aquelas coisas na minha cabeça e eu peço muita ajuda para Deus para que eu consiga melhorar cada vez mais. Estou melhor, graças a Deus, mas foi uma coisa que não foi fácil para mim, isso foi muito difícil, isso é um assunto muito, muito sério, né? E que isso pode não trazer coisas boas. Verdade. Denunciar também, né? Buscar a justiça primeiramente divina, claro, mas buscar a justiça aqui também, né? Correndo atrás dos direitos. Adriana, obrigado por participar com a gente aqui, abrir um pouco da sua experiência de vida e trazendo até um alerta para os nossos telespectadores também, viu? Deus continue abençoando você, guiando a sua vida sempre, tá? Obrigado. Amém, eu que agradeço. Tenha uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Bom, e para você de casa, como anda a sua mente, hein? Como anda aí o seu emocional? Tá abalado? Tá precisando trazer aí um reforço, uma blindagem, uma segurança emocional? Quero oferecer para você a revista Mente Feliz. Esse material escrito pelo Dr. César Vasconcelos, mais de 40 anos atuando nessa área de psicologia, ou melhor, de psiquiatria. E ele escreveu esse material tudo pautado na palavra de Deus, trazendo mais esperança para que você tenha uma mente leve, equilibrada e possa ter também esse controle emocional diante de tantas adversidades que a gente vê à nossa volta, que a gente vive dentro do trabalho, em casa, em outros ambientes e relacionamentos também, tá? Mente Feliz você pede agora mesmo através do nosso WhatsApp, que já aparece aí na sua tela, que é o 12982444449. Entre em contato com a gente, peça esse material, vai chegar gratuitamente na sua casa e você vai ter esse material aí não apenas para ler, viu, mas para estudar e colocar em prática os conhecimentos trazidos aqui também, beleza? Peça aí, Mente Feliz. Acho que uma coisa que chama a atenção, Abidal, da história dela, é que a maneira como ela reagiu. Sim. Ela não tinha o perfil, ela tem um perfil de quem implodia, Sim. mas ela não tem o perfil do manipulável. Porque ela identificou a manipulação, identificou a opressão, reagiu à opressão e nomeou os opressores. E ela foi forte. Ela foi forte. muito, né? Por que ela foi forte? Porque ela foi em combate. Ela chamou a pessoa que estava oprimindo ela. Ela foi ter uma relação ali. E a pessoa ainda foi mais forte com ela, né? Então, assim, se ela tivesse entrado no processo de gaslighting, o que teria acontecido? Ela, não, sim senhora, ela teria baixado ali naquele momento a guarda, ela foi. Só que ela, né, por algum processo ali, teve essa, né? Aneurisma. O aneurisma e foi pelo estresse, né? Ali foi, imagina o estresse, imagina como que ela estava, o comportamento dela diante de tudo isso daí. Então, a gente pode ver que isso aí é um contrário. Agora, quantos outros empregadores, né, estão ali fazendo isso, trabalhando com eles, fazendo com que eles se sintam, você tem que ficar trabalhando comigo. Se você não trabalhar comigo, ninguém vai te aceitar, ninguém vai te dar emprego. Você acha que se você sair daqui, ninguém vai, mas imagina, você não vai conseguir nenhum lugar. E é isso que muitos, né, empregadores fazem. Só lembrar que foi forte, mas os fortes também sofrem. Os fortes também se quebram. Ela suportou aquela situação por um tempo, e ela disse isso inicialmente, para evitar maiores conflitos, para evitar maiores dificuldades. Então, muito cuidado com essa postura de fortaleza quando você está implodindo por dentro aos poucos. Afinal de contas, se você não expressar o quanto antes, vai dando poder ao outro de continuar crescendo na sua prática criminosa, porque tanto o assédio é criminoso,
Então, cuidado com se perceber forte. Se você não identifica que os fortes também quebram, você vai quebrar hora ou outra, porque isso é fatal. O que ela foi sendo ferida aos poucos, chega uma hora que não suportou. Seu corpo, sua mente, seu cérebro não deu conta. E aí, Darleide, cabe a gente voltar a algo que a gente tem repetido aqui e vai continuar falando. Não existe força infinita de um indivíduo. Não existe isso. A gente pode até dizer que assim, o motor de nós todos pode ser diferente, mas o tanque de combustível de todo mundo é igual. Abra a boca em favor do mudo, porque existe alguém que a gente pode culpabilizar pela opressão. Mas quando a gente entende que a vida perfeita, e a vida perfeita que a gente persegue é uma vida em comunidade, isso significa que essa opressão foi testemunhada por muitas pessoas e que poderiam ajudar ela. Então, assim, ela foi forte mas mesmo assim ela pagou o preço disso, né? Mas outras pessoas poderiam ter se juntado a ela também, identificado. E aqui a importância de a gente assistir um programa desse e não dizer isso não é comigo, esse programa não é para mim. Porque se é com alguém, é com você. De a gente se ajudar, colocar a mão e falar, amigo, tá feio, mas eu vou junto com você, e a gente conseguir falar o que você não pode falar, enxergar o que o outro não enxergou também, né? A vida em comunidade é uma vida possível. E eu tô aqui para dar um recado que eu esqueci. Que recado que é? Ah, sim, eu vou para dar um recado. Eu vim aqui para dar um recado que eu não queria dar, é por isso. É porque a gente vai para o próximo bloco, mas a gente precisa fazer esse intervalinho, porque senão você não se hidrata, e quem não se hidrata fica muito, muito, muito feio. Além de que a gente tem coisas para fazer juntos, uma delas é estar esperando, a gente aqui está esperando a sua ligação, não somente para a sua interação, mas como você também receber um material que pode fazer da sua mente feliz, e como eu disse, a mente de outros também. É rapidinho, se hidrate, pegue o seu telefone, fale conosco e se prepare para a gente aprender um pouco mais já no próximo bloco. Olha a gente por aqui de novo, obrigado aí pela companhia. Como o pastor Aleixo comentou, bebeu a sua aguinha, já se hidratou? Pois é bom, viu? A mente funciona melhor, o corpo funciona melhor, o pé não racha, a pele fica bonita, né, Darleide? Olha aí. Nunca mais dissemos aquela frase célebre do Aleixo, né? Quem não bebe água fica feio. Fica mesmo. Estamos bem hidratados então. A natureza não está ajudando, se você não ajudar também... Tem que dar uma ajudadinha aí. Meus amores, por falar em ajuda, muito obrigada, você que é anjo da esperança, que nos ajuda a fazer o que fazemos aqui e ainda sonharmos em fazermos mais. Obrigada por sua parceria financeira, que nos ajuda a bancar muitos dos projetos que sem a sua participação não seria possível. E você que é anjo pode estar pensando assim, mas como a minha participação desse tamanhinho pode criar uma diferença num projeto tão grande? Não tenha dúvida, ela faz muita diferença, muita. A diferença não é feita apenas pela quantidade de doação que você pode fazer, mas Deus coloca poder em qualquer forma no seu coração quando você doa. Então se encoraje, pode ter certeza que ela faz uma imensa diferença, transforma uma vida em outra. Verdade. Inclusive, quando você, um exemplo aqui, quando você doa R$15 para o projeto Anjos da Esperança, a gente consegue produzir e enviar 5 revistas, como essa que a gente está trazendo ao longo desse mês aqui, a revista Lar Docilar. Agora imagina, 5 famílias, ou melhor, 3 famílias, né, com R$15, 3 famílias sendo abençoadas. Essas famílias, elas vão refletir aquilo que elas estão estudando para a sua comunidade, para a vizinhança e assim para outros e outros e outros. E olha como essa mensagem de transformação vai alcançando mais e mais corações. Vai aumentando essa corrente do bem aí, mais pessoas unidas. O que é bom para mim, eu quero dividir com outros. Opa, com então, certeza. você pensa, se a Novo Tempo faz bem, se o conteúdo que compartilham ali faz bem, se tem chegado à casa de milhares de pessoas fazendo bem, eu quero fazer bem junto com a Novo Tempo também. Então, torne-se um anjo da esperança. E como faz? Você pode fazer isso imediatamente. Se você tem agora uma condição, já se sentiu tocado, sabe que você faz parte do processo, você pode pegar o aplicativo do seu banco que está aí no seu celular e mandar uma doação pela chave Pix dos Anjos. E a chave Pix é um e-mail, anjos@novotempo.com. Você coloca o endereço, a chave Pix lá, anjos@novotempo.com, determina o valor que Deus colocou no seu coração e neste momento
O processo já está acontecendo, você é um anjo da esperança. Se você quiser fazer parte do nosso relacionamento como cadastrado, você pega o comprovante e envia para a gente. E agora a gente sabe quem você é e pode tratar e agradecer você com mais pessoalidade. Verdade, hein? O WhatsApp é o 12981766630. Marcou aí? 12981766630. Tira a foto comprovante, manda pra gente ali e a nossa equipe já vai fazer o seu cadastro e você já vai dizer para todo mundo que é Anjo da Esperança e aí vai compartilhar, pedir para todo mundo se tornar também, né? Sou anjo, sou novo tempo. Vem com a gente continua aqui fazendo Entre Família para você. Vamos então a algumas frases comuns, padrões perigosos, como identificá-los, como observar a prática, o dia a dia nas suas relações, se elas se fazem presente. Vamos à primeira frase. Só falei aquilo porque eu tinha bebido. É alguém que pode usar uma prática, um vício, qualquer coisa. E bebeu por quê? Bebeu por quê? Cabe? Cabe, claro que cabe. Ele tem um processo de negação, né, da realidade. Então ele coloca um objeto, né, ou ele pode colocar um meio, né, principalmente a bebida alcoólica, para que seja apenas uma muleta ali naquele momento onde que ele fez o gaslighting com a família. Então, aceito é uma frase aí. Claro normal. que tem um agravante de ser alguém que está sob um efeito do álcool, né? Diferentemente de alguém que faz isso naturalmente, entre aspas, sem o uso de uma bebida estimulante. Mas há que se considerar que, independente disso, é uma prática violenta. E está construindo Muito a própria violenta. inocência. Que pode ter uma frase assim, eu falei aquilo, não deveria ter falado, me desculpe, você não é o tipo de pessoa que merece esse tipo de frase, se é que existe. Mas ele não disse assim, eu falei, ou seja, não há nenhuma Ele culpa. só justificou. Não existe nenhuma culpa em mim, eu só falei porque tinha bebido, ou seja, eu estava tão incapaz de dizer outra coisa quanto você estava incapaz de ouvir, de evitar ouvir. Ele justificou, ou seja, está tudo certo eu ter falado aquilo, né? Na verdade, justificou. Não houve pedido de desculpa. Mais uma frase que a gente traz aqui que pode sinalizar. Você exagera, eu não tenho problema nenhum, né? Quando a pessoa fala e ele, que isso, não viaja, é exagero Essa aí é clássica, teu. né? Essa daí é uma frase clássica, porque o que ele fala, né? Você exagera. Talvez muitas vezes num relacionamento ali, onde que a pessoa quer ter o campo como meio, ele vai falar o quê? Problema nenhum, você está exagerando, você está colocando coisas estranhas, né? Mas vamos ficar na frase, você exagera. Isso aí a pessoa já está começando a se sentir mal, né? Ela já não está se sentindo legal com o processo que está ocorrendo, o gaslighting. Essa frase é muito interessante porque muitas vezes as pessoas, quando a gente fala de algo que Deus disse para elas fazerem, uma frase comum é, Deus não liga para essas coisas. E na verdade é assim, você que não liga para que Deus fala. É verdade. Você que não liga para Deus. Quando se tem um relacionamento onde a pessoa é importante para você, antes de pensar no exagero, a pessoa é importante. Então, se ela falar assim, essa camisa azul me ofende. Uma camisa azul não pode ofender, mas aquela pessoa tem um pacto de exclusividade a ponto de se ofende, isso já deve ser considerado. Porque a pessoa é importante. Ou seja, a camisa azul pode não ter importância nenhuma, mas a pessoa tem. Ou seja, não existe exagero, nesse caso, quando a pessoa ela tem importância devida. Você exagera, ou seja, eu estou diminuindo você de qualquer forma, né? Mesmo se fosse exagero, o exagero dela não está sendo considerado. Ou seja, eu não me importo com o que você sente. Exatamente, né? Eu vou dar uma graduação para o seu sentimento, vou diminuí-lo ao ponto de fazê-la sentir-se refém do que você sente, mas não tem a ver comigo. Eu não me importo com o que você sente. Mais uma frase, então. Você também faz coisas erradas, então estamos empatados. Empatar a situação. Errei, mas você também erra. Né? Isso acontece muito com o processo de traição. Um dia você já me traiu. Mas eu traí você porque você já me traiu. E esse processo é muito complexo, né? Porque daí, então, do mesmo jeito que você errou, eu também vou errar para ficar empatado. Então, fazendo as coisas ruins, será que nós vamos estar juntos? Então, tá legal. Como se dois erros fizessem um acerto, né? Então, fez um contrato, né? Desculpa eu chamar, mas um contrato emocional
burro, porque você vai machucar o outro, porque agora você está machucado, eu estou machucado. Para você sentir a dor que eu senti, ó, então, ó, pronto, viu? Já sentimos, já tá tudo empatado. Eu ainda acho que isso aparece em muitas das nossas relações, mesmo que não seja de intimidade, assim, tamanha. É uma autodefesa nossa. A gente se justifica em muito. Agora há pouco conversava com algumas das meninas aqui no camarim e dizia para elas de um episódio que eu presenciei recentemente, em que alguém foi advertida sobre uma situação em que ela estava equivocada. Em lugar de ela reconhecer, de fato, o equívoco ou se posicionar de uma outra maneira defendendo a sua causa, ela começou a destrinchar sobre o erro dos outros, os erros dos outros. E isso publicamente. A gente acaba por fazer isso, de novo, autodefesa, autojustificativa. A gente faz isso para fora e para dentro. Quando é para dentro, torna-se ainda mais grave porque voltamos ao dito anteriormente. Eu não me importo com você, não estou nem aí para o que você sente. Importa que eu sinto que fazendo o que eu faço, tá tudo certo. Se virem, né? Mais um item. E aqui, Darlene, vale a gente pensar no comentário, na diferença de um fenômeno humano como um fenômeno recortado e reconhecido, é que nesse caso, eu acho que do Glass-Lining, há um padrão repetitivo, né? A gente pode, em um momento ou outro, cometer erros de qualquer tipo de patologia social, inclusive. Mas ele tem um padrão, né? Ele faz isso sistematicamente, né? Ele cria um formato, escolhe uma pessoa. Além de que se pensar que autojustificação é a atitude mais perigosa e mortal que um ser humano pode fazer na vida. A única frase para um erro é: tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Tudo que passa disso é autojustificação. E se você se autojustificar, você está morto, eternamente. Morto, não tem como. Para pecado existe justiça. Para autojustificação não há nada, não há solução. Porque não há arrependimento? Não há arrependimento. Se você se autojustificou, não tem um justificador para você. Eu estava até pensando nessa questão anterior lá, que me fez até dar uma risada aqui. Porque assim, ó, será que isso tem a ver, por exemplo, né? A gente vai tomar banho, pá, esquece a roupa suja lá no banheiro e sai. Aí a esposa vem e fala de novo, essa roupa não vai pro cesto sozinha, ela tem que ir e tal, beleza. Aí um dia que ela esquece eu falar, essa roupa não vai pro cesto sozinha. Um dia que ela esquecer, entra nesse negócio de gaslighting ou não? Só para dar uma cutucadinha. Você mexeu em um ponto bem complexo agora. Isso daí, velho. Se der cutucar, a onça que varacuta, né, pastor Aleixo? Eu não vou falar nada, porque... Eu também não posso falar nada. Né? Não, vou ficar quieto então. Que a onça tá assistindo. Eu vou dar uma complicada maior, eu creio assim, e aí vale uma pergunta também, né? O quanto desses tipos de coisas, essas atitudes, elas são humanas, porque assim, a gente, como a Darlene falou, eu fico me defendendo, claro. É normal para mim. Eu não vou ficar assim, eu sou culpado, que vem a bucha, não. Mas o quanto desses comportamentos, em algum momento, foram reprimidos por um educador que não deixou que essa pessoa padronizasse uma solução para a vida toda. Não é? Eu me lembro de uma vez que eu cheguei em casa e alguém falou que a minha filha tinha entrado numa situação na escola parecido, que tinha uma coleguinha que estava começando um processo de bullying. A pergunta foi, eu quero saber se ela reagiu. Porque se ela reagiu, e mesmo que a reação tenha sido um pouco primitiva, a gente sofistica a reação. Mas se ela não reagiu, tem um outro tipo de problema. Da mesma forma, você tem uma criança, e criança é criança. Essa história de criança ser anjinho foi uma invenção medieval que não dá pra gente acreditar. Criança, ela tem um pecado bruto. Daqui é meu e somos todos egoístas. Em algum momento, um pai olha para aquilo e fala, não faz isso. Mas se ele fez, deu certo, ele vai enfrentar o mundo com aquele tipo de hábito. Nasceu o manipulador, né? Sim. Ali se criou o manipulador. Ou seja, a primeira vez que você olhou pro seu pai e falou assim, mas você também. E ele tivesse cortado o comportamento, talvez esse comportamento não se repita no casamento. Ou quando repete, você já deve pensar assim, eu, hein? Estou falando já de uma criação da década de 70 e 80. Porque na década de 60, né, anterior à década de 60, se um filho falasse isso com o pai, ele já ia ser agredido. Entendeu? O pai não ia deixar ele falar dessa forma.
Então você vê que realmente o processo de gaslighting, ele foi se modificando, né? Então aqui, ó, o que tem isso aí? Ele está pedindo desculpa para a própria ação, entendeu? Ó, eu só fico assim quando estou nervoso. O que ele está falando? Então não me deixe nervoso. Então não me deixa nervoso. Ou seja, você fez isso. Você está criando uma situação para A mulher que tu me deste. Não é? Ó, você quer, eu fico pensando muitas vezes que dentro do nosso lar, da nossa família, existem esses pontos clássicos, mas a gente tem que fazer assim, faça isso pelo outro. Ajude, pega a toalha, leva lá, não custa nada, né? Verdade, é verdade. Foi uma vez só também. Mas uma coisa, eu já escutei isso é recorrente. Só pra gente dar risada junto. Por que você se enxugou com a minha toalha de novo? Não, mas eu levo pra você. Como é, Alex? Por que você se enxugou com a minha toalha de novo? Ixi, também. Eu gosto do seu cheiro. Ah, que bonitinho. Como é que eu vou vencer isso? Né? É um Glaslard do bem. Glass Love. É um Gas Love. Romântico, amoroso, Romântico, não deu certo. gentil. Não deu Bom, certo. são Não deu. situações domésticas, situações do dia a dia, situações dos relacionamentos saudáveis, que levam no bom humor, na esportiva, na graça, mas não tem a intenção de machucar de verdade, não tem a intenção de machucar, de ferir, de fazer trocas de ofensas, não. É o relacionamento do dia a dia que a gente considera saudável, gostoso, mas quando torna-se violento, agressivo, humilhante, uma prática recorrente de ferir, de machucar, então nós estamos falando de algo que não deva ser admitido. Mas como a gente pensa as emoções, os sentimentos, os relacionamentos familiares? Como a gente vai tratar daqueles gatilhos que disparam na dor, dos traumas que já estamos trazendo desde os nossos primeiros anos de vida? Como é que a gente vai se posicionar, aprender a dizer não, aprender a tomar as decisões corretas, sem abrir mão da sua individualidade, também participar da vida do outro, oferecendo o melhor que você pode? Como que nós vamos pensar todos esses temas e outros mais, como perdão, como relacionamentos que são mais íntimos, mais profundos, mas que causam dores? A revista Lar do Oscilar está aqui como uma proposta de nós estudarmos sobre isso e muito mais juntinhos. Para você receber em casa a revista Lar do Oscilar, manda uma mensagem agora no nosso WhatsApp, 98244-4449. Salva nos seus contatos, chama no WhatsApp, diz Lar do Oscilar. Nós vamos saber que você quer e imediatamente vamos fazer o seu cadastro. Você vai receber em casa, pelo correio. Não precisa pagar nada por isso. É o melhor de tudo, gratuitamente. Chega à sua casa. A nossa intenção é que você viva bem com sua família. Manda uma mensagem agora. Pede a revista Lar do Oscilar. Vai chegar para você. 98244-4449. É isso, aproveita o intervalo, tá? Para você já pedir essa revista que tá todo mundo pedindo. A gente já tá aí, ó, metade do mês, na verdade até passando já da metade do mês e não pediu ainda a sua revista? Pois é, peça, tá? Aproveita o intervalo que a gente vai, peça aí Lar do Oscilar, é pelo WhatsApp agora, né? 1298244-4449. Aí a gente vai pro intervalo rapidinho e na volta tem a sua interação com a gente. Pois é, você mandou pra gente a resposta à nossa pergunta do dia, né? Então vai aparecer aqui na tela e você vai conferir as respostas também trazidas aqui pelo Alexandre, ok? A gente volta já. De volta, Entre Família, já chegando ao finalzinho aqui, último bloco, mas calma que tem muita coisa boa para acontecer ainda, inclusive a sua interação, sua participação com a gente, a nossa perguntinha do dia que foi: como, ou melhor, você já sofreu algum tipo de violência psicológica? Acredito que sim, mas você identificou, né, qual é a sua resposta a essa pergunta? E se você tem perguntas também, chega pra gente aqui na tela agora. Vamos lá. Essa da Aline Pereira, de Recife, no Pernambuco, e ela diz assim: gente, eu estou vivendo essa realidade e só estou percebendo agora com vocês conversando sobre isso no programa. Eu amo meu noivo e ele tem se esforçado para mudar, mas sempre acaba vacilando e eu perdoando. Será que tem como eu ajudá-lo? Alexandre. Tem como ajudar, claro. Nós precisamos realmente fazer com que ela entenda e compreenda isso, né? E fale com o noivo, né? Porque por trás disso aí também deve ter aquele processo de amor, né? Então, assim, muitas vezes a gente vai falar assim: eu vou aceitar ele agora falando dessa forma, depois ele melhora.
né? Ah, não, ele vai melhorar depois. Quando a gente casar, tudo vai melhorar. E não é, né? Tem que ser colocado agora, antes do casamento. É igual você comprar um carro na concessionária. Vai comprar uma Maré na concessionária e acho que depois que você comprar, ele melhora. Ah, com certeza, explode. A Lininha, querida do coração, tem como você ajudá-lo, mas casamento não é trabalho missionário. Então, casamento não é assistência social. Então, primeiro ele melhora, você tem certeza que ele melhora, e mesmo assim é um elemento forte o suficiente para você considerar se você vai casar ou não. Não é nem se melhora, muda, né? Muda. Precisa mudar esse comportamento. Porque esse comportamento pode, inclusive, voltar num outro ambiente onde essa manipulação se tornará para ele uma necessidade. Talvez pare com ela, mas comece com os filhos. Então tem que prestar bastante atenção. Às vezes Deus manda o livramento antes. Ou seja, você recebeu uma graça divina aí de identificar isso antes de casar. Mas é muito comum das mulheres. Não, ele vai mudar e o meu amor vai transformá-lo. O meu jeitinho vai fazer com que ele perceba e mude. E outras vezes mulheres dizem assim, não, mas já está marcado, já estamos noivos. E aí reconsiderar esse relacionamento, o que eu vou dizer para a família, o que eu vou dizer para os amigos, pesa bem. Pesa muito bem, porque antes você lidar com algumas dificuldades agora, em decorrência de uma decisão, caso você não perceba mudança, do que depois você lidar com o sofrimento violento no seu dia a dia. E aí não poderá dizer eu não sabia, você passou por alto. E às vezes pensar, não é nada tão grave assim, né? Mas a convivência a dois em casa, isso pode se ir intensificando e piorar ainda mais a situação, né? Levando, como a gente já percebeu, a depressão e outros transtornos mais, a pessoa que está sendo prejudicada com isso se o outro não melhora, né, o comportamento. Porque a gente está falando de alguém que vai invalidar os sentimentos dela, que não vai respeitar a individualidade dela, ele não vai considerar você como uma mulher integralmente. Então, se isso cabe na sua possibilidade de vivência feminina ou de humana, aí é uma questão sua também, mas... Eu repito, a barreira moral para a violência, ela é uma barreira, mas ela é muito frágil. Então, você segurar a violência com moralismo é você querer colocar um papel A4 para segurar uma represa. Porque, primeiro, que moralismo e as barreiras morais, elas são voláteis. Em algum momento, a gente, como sociedade, decide que outras coisas são sérias e outras não. Veja, é o mesmo fariseu moralista que cria uma sequência infindável de regras morais, que vai pegar uma pedra e vai arrebentar com o crânio de uma prostituta que ele criou a prostituição para ela. É a mesma pessoa. Então, ele cria autojustificações, ressignifica a própria violência e vai criando um rastro de sangue. Então, violência, seja ela de qual forma for, ela nunca é uma brincadeira, porque ela sempre pode degringolar para outras formas que sejam mortais. Se ela crescer, qual a diferença da violência simbólica, da violência psíquica para a violência física? A regra que nós estamos colocando para ela. Admitir ou não admitir? Isso eu admito, isso não admito. Mas em algum momento a minha se admissão reconfigura... não vai dizer se é ou não é violento. O que é violento é violento. Exatamente. Mais uma perguntinha ou mais uma participação que chega aqui pra gente. Meu ex dizia que eu era burra, que ninguém iria me querer. Passei anos acreditando nisso. Só depois da terapia eu entendi que aquilo era violência, Alexandre. E é a violência mesmo. Lembra que eu te falei? O medo, a pessoa que vai fazer o gaslighting, ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir a pessoa para que a pessoa se sinta fraca e que ele fique sempre no poder. Ele estando no poder, o que ele vai criar? Ele vai criar uma sensação que a pessoa tem a necessidade dele. E essa necessidade é uma necessidade ruim, né? Porque assim, ele acredita que ela é fraca, né? E todas as outras coisas, e ela cai nessa fala dele, e o que vai se tornar isso aí? Vai se tornar um casamento o quê? Vai se tornar um namoro o quê? Problemático. Verdade. Né? O Alexandre, quem está ali acompanhando a sua esposa? Isso. Como é o nome da sua esposa? Daniela. Daniela, seu marido é um homem que cuida muito bem das palavras. Ele não quis nem repetir que a moça era chamada pelo ex dela de burra. Ele sempre usa palavras... Mas, obrigada. As palavras são poder. As palavras são poder. Olha, esse caso aqui, ele é uma descrição de uma frase de Jesus. Se você chamar o seu irmão de racá, tolo, desprezível, você já quebrou o mandamento, ou seja, isso é homicídio.
E por que é homicídio? Você não atirou na pessoa, você não apedrejou, você não matou, mas você autorizou que outros fizessem isso. Porque não existe direitos humanos para quem não é considerado humano. Sim. Então, se ela é uma burra, ela perdeu todos os direitos que você, enquanto inteligente, tem. Então, eu sou pacífico porque me estou dormindo sob a violência de outros que eu autorizo. Isso aí é desmoralização, né? Que tipo de confiança a gente entrega para uma pessoa burra? Você já você tirou o espaço dela na existência, né? Tirou dignidade. Tirou dignidade. E se tirar dignidade, a morte é uma questão de tempo. Porque ela vai morrendo parceladamente. Tudo que constitui a vida dela está sendo retirado passo a passo. A gente observa muito que hoje em dia, se na polarização política ou ideológica, enfim, de tratar outras pessoas que pensam diferente da gente de burra, né? Não de humano. lixo. É mais que burra, é assim, lixo. Se é um lixo, então tirar a vida de um lixo não tem peso nenhum, é apenas um lixo. Você não é um ser humano, você é um nada. Então, olha o nível de violência que carrega uma palavra que pode tornar-se normalizada no dia a dia só para justificada por intransigência. Mas ela é altamente violenta. Você é um lixo, você é uma burra, você é um idiota, você é podre. Olha como isso pesa e como isso carrega, repito, violência grave. Ao ponto de tirar a vida de alguém, antes tirando a sua dignidade. E eu digo, esse resultado é inevitável. Esse resultado é inevitável. Se essa pessoa acredita, ela não vai se portar enquanto burra só diante do marido. Se ela internalizou isso, ela vai internalizar isso e vai ter esse comportamento diante de qualquer outra pessoa. Ela vai se amaldiçoar. É uma maldição. Porque quando você fala uma palavra, né, nós somos criados por Deus. E quando você fala uma coisa dessa, o que acontece? Se você fala assim, eu sou burro, eu estou me alimentando sobre aquilo. Eu estou me descaracterizando sobre um filho do Criador. Isso é a pior coisa que existe. Então, naquele momento, né, que uma pessoa fala isso para você, não aceite de forma alguma as palavras que você recebe de pessoas que são ruins. Né? Aceite aquelas coisas que são boas, que é para te crescer, para que você desenvolva, não que você seja diminuído. É verdade. Mais uma interação chegando para a gente por aqui, anônima também. Ouvi vocês comentando a interação da Aline e pensei em mim. Antes de eu me casar, a violência psicológica era bem sutil. Deixei passar. Depois de casada, o que era sutil ficou escancarado. Cheguei a sofrer violência psicológica e física grávida, a ponto de eu ter que me esconder no banheiro para evitar mais agressão. Infelizmente, eu estava cega. Depois de anos, acordei, mesmo perdoando várias vezes e ele prometendo mudar. Isso não aconteceu. O divórcio veio. Necessidades emocionais. Muitas vezes a pessoa ela tem a necessidade emocional de continuar com aquela pessoa. Muitas vezes ela precisa daquela pessoa para continuar, né? E quando ela continua, por mais terrível, né? Porque o que ele falou é terrível. É terrível. A mulher grávida, agressão física, agressão verbal, aí já chega no máximo do limite que um ser humano pode ter, né? O desrespeito ali já não tem mais o casamento. Um nível de fragilidade, vulnerabilidade que uma pessoa grávida, tá? Na singularidade no momento foi desrespeito. Não tem nem respeito com o filho dele, nem respeito com a esposa dele, né? Isso é verdade. Infelizmente, muitas pessoas elas vêm de lares totalmente disfuncionais, né? A gente já falou sobre isso há alguns programas atrás, alguns exemplos de lares disfuncionais. Se você quiser até conhecer um pouco mais, vá lá no YouTube e você vai encontrar o programa onde nós falamos sobre isso. Trouxemos vários exemplos aqui também. Mas para você que agora está querendo trazer aí uma novidade de vida para sua família, talvez veio de um lar disfuncional, trazendo cargas emocionais fortíssimas para dentro do seu lar, talvez até reproduzindo algumas situações que você viveu dentro desse lar, mas depois fica pensando, uau, não é assim que eu gostaria de agir, não é assim, enfim. E você pensa em mudar, mas não consegue, não tem força. Primeiro de tudo, a gente não tem força mesmo. A força vem de Deus. A partir do momento que a gente se entrega,
nas mãos de Deus, aceita que a transformação aconteça na nossa vida, aí sim Ele vai trazer todo esse processo de transformação para a gente. A partir do momento que a gente realmente se entrega, se doa, Ele vem ao nosso encontro, mostrando os erros e a gente, Senhor, então muda, transforma isso em mim. E a gente tem aqui para poder te ajudar também a reconhecer, né, quais são algumas dessas dificuldades que a gente enfrenta dentro do nosso lar e trazendo respostas da Bíblia, Deus falando para você também. A revista Lar Docilar, ela vem trazendo 8 temas, 8 ou 7 temas, são 8, né? Deixa eu ver aqui, ó, isso mesmo. São 8 lições lindíssimas falando sobre essa nossa base familiar, sobre como construir uma relação mais sólida, o que fazer para salvar um lar em crise, como lidar com os traumas familiares e também a importância do perdão para recomeçar, dentre vários outros assuntos que você encontra na revista Lar Docilar. Gostou? Quer a sua? Então entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp 12982444449 e você vai receber inteiramente gratuito aí na sua casa essa revista. Nem um frete você paga, tá? E outra coisa, deixa eu aproveitar para te falar também, Abinal, eu quero a revista, mas até a revista chegar em casa, talvez demore um pouquinho, o correio até chegar na sua casa, pode levar, já vou até te avisando, até 30 dias para você receber essa revista na sua casa. Mas sabe o que você já pode ir fazendo? Acessando essa plataforma de estudos da Novo Tempo, que é a Novo Tempo Cursos, onde você já vai encontrar esse material em vídeo também. Você vai encontrar aqui, ó, na novotempocursos.com, você vai fazer um cadastro rápido ali e vai ter acesso a várias videoaulas onde você vai aprender mais sobre Lar Docilar, vai aprender também sobre a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, videoaulas, tá aí, ó, Pastor Felipe Amorim, Darleide Alves, Sem Tabus e vários outros temas que você encontra acessando essa plataforma e conhecendo muito mais da Escola Bíblica da Novo Tempo, o que você pode trazer de benefícios aí para a sua saúde emocional, espiritual, para dentro do seu lar, uma transformação que Deus quer fazer na sua vida através dessas videoaulas que você encontra na plataforma novotempocursos.com. Acesse agora mesmo, tá? Não deixa para depois, tá com o celular em mãos aí? Então já acesse e já deixe salvo aí para você ter acesso a todo esse conteúdo de forma gratuita, tá bom? Não perca mais tempo, aproveite e tenha aí esse conteúdo todo em vídeo em suas mãos. Alexandre, obrigado por estar com a gente hoje aqui. Eu que agradeço. É um programa muito importante, principalmente para a família brasileira que precisa entender um pouquinho mais sobre todos esses processos psicológicos que vêm ocorrendo nos últimos anos. Obrigada. Eu agradeço. Obrigada. Quando a gente para e pensa num tema como esse, em outros também, fica evidente para a gente o quanto a identidade é um local de intensa disputa, desde que a gente entendeu que está no meio de uma grande disputa, do grande conflito. Lúcifer foi a primeira pessoa a rejeitar a própria identidade de ser um grande anjo, só que servo do Deus Altíssimo, e aí rejeita a identidade de servo para estar assentado acima das mais altas nuvens. Não quer ser servo, ele quer ser rei e implantar uma nova forma de vida. Na conversa de Eva com a serpente, e a conversa é uma conversa de uma disputa de identidade. Sereis como Deus. Rejeite essa identidade. E assim que Deus restaura, Ele transforma, Ele perdoa e coloca sobre Adão uma nova identidade. Identidade de um perdoado, que é bem caracterizada ali pelas vestes do Cordeiro. Olhando para Adão, de longe se percebia que ali se via alguém cujo Cordeiro morreu por ele. Ele andava como um perdoado. Essa disputa de identidade, quando ela é perdida em nós, ela vai ter consequências terríveis. E tem aqui na minha mente alguém que é muito interessante a história dele, que é João, o discípulo mais longevo, porque ele está desde o comecinho da história dos evangelhos e ele encerra o cânon bíblico. Ele escreve o último livro, o Evangelho de João, já com uma idade avançada, mas quando ele aparece, o texto diz que ele é chamado, junto com o irmão dele, de Boanerges, que significa filho do trovão. E filho do trovão é uma expressão idiomática dizendo que ele era pavio curto mesmo.
uma pessoa iracunda, raivosa, explodia fácil. E há muitas passagens na Bíblia onde eles estão ali mesmo. João era faca na goela, sangue no olho. E ele não era só Pedro que fazia primeiro e pensava depois. João era pior, muito pior, assim, o filho do trovão. Mas essa expressão vai desaparecendo e quando ele, maduro, entende qual é a identidade, ele rejeita a identidade de um culpado. E se tudo que eu falar para você, essa é a coisa que você mais tem que pensar. Quando Deus te perdoa, Ele tira de você a identidade de culpado. Você não começa a organizar a sua vida a partir da culpa e muito menos a partir de uma dívida que tem com Deus. Deus não nos perdoa para fazer de nós devedores dele. Ele nos perdoa exatamente para que não haja a dívida ou a culpa como combustível e o nosso coração se mobiliza por gratidão, por uma identidade com ele e fazer o que ele faz, porque ele faz e porque a gente também deseja. João se apresenta como aquele a quem Jesus amava, de um filho de trovão, aquele que tinha a culpa, o pecado como característica. Agora, se perguntasse para ele, quem é você? Eu sou uma pessoa que Jesus amava e toda a organização da vida dele é a partir da ideia de que ele é uma pessoa amada. Não permita, e essa é uma frase que eu repito porque você acabou de ouvir aqui, que a identidade da culpa determine o seu comportamento, mas haja como um amado, alguém que é alvo de misericórdia e que tem um Deus apaixonado por você e que esse amor por você gere graça. Assim, riso e riso. Assim é a identidade que Deus constrói em Cristo Jesus. Amém. Obrigada. Obrigada por sua companhia aqui com a gente. A gente se encontra amanhã em mais um Entre Família. Beijo. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau.